pessoal, eu vou iniciando aqui. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, quero que todo mundo tenha um bom dia. Aqui a gente é o time da Magalu Cloud, o provedor de nuvem da Magalu, e estamos com alguns serviços novos dentro da plataforma, como essa questão de imagens customizadas, e assim como a gente preza muito pela transparência e por impulsionar a competitividade do Brasil através da tecnologia, queremos compartilhar essa novidade com vocês. Então, aqui temos eu como Community Manager, que vou guiar vocês por toda essa jornada que teremos nesse webinar. E temos também o Pietro, que é GPM para produtos. Então, ele atua como PM há mais de 10 anos. E ele passou por diferentes tipos de produtos e indústrias. Ele já liderou produtos com equipes internacionais e focos diversos, como IoT, Edge, Cloud e infraestrutura. Também teremos a presença do Márcio Menegato, que ele é um profissional com mais de 20 anos de experiência, e ele atua com cloud desde o desenvolvimento de produtos a novos negócios. E ele tem um sólido conhecimento técnico em arquiteturas de nuvem, segurança avançada e infraestrutura crítica. E hoje ele é arquiteto de soluções aqui na Magalu Cloud. Então, a gente iria ter a presença do Fernando, ele não pôde comparecer hoje, mas o Márcio vai estar aqui com a gente e com certeza vai explicar para vocês como é que funciona o produto com muita clareza. Então, eu queria chamar o Pietro para falar um pouquinho como é que foi a decisão de construir esse produto, de onde que veio a ideia, como é que foi o roadmap. Fala para nós, Pietro. E aí, galera, bom dia. Obrigado pela presença. Então, a minha intenção aqui é passar um pouquinho dessa visão de produto, né? Do antes, do durante e o depois, né? Motivadores, porque a gente realmente está entregando essa nova feature no produto de VM. E até acho que é bom dar uma visão assim, de como é que funciona o Discovery da Magalu Cloud de forma geral, né? A gente trabalha aqui na Magalu Cloud com basicamente duas trilhas assim, de Discovery, né? Uma primeira que é a mais tradicional, que a gente chama de Discovery contínuo, né? Que os PMs basicamente eles conseguem analisar através de dados, benchmark, entendimento de mercado, o que seria bom para a gente trazer e incorporar o nosso portfólio de produtos. Esse é um trabalho contínuo, né? Que realmente alimenta o nosso backlog. E depois tem todo um ciclo de entendimento do que deve ser realmente colocado e o impacto para o usuário em relação a lançar uma nova feature ou um novo produto, né? É até bom comentar que essa call de hoje, essa demo de hoje com vocês, é uma feature que pertence ao produto de VMs, né? Então a gente está realmente expandindo ali a possibilidade do usuário interagir mais com nossas VMs. E nossa segunda trilha de Discovery, assim, ela é bem focada no que a Magalu tem como visão de produto, que ter um elemento muito próximo com demandas de usuários, né? A gente não quer ter um portfólio gigantesco que o usuário use somente 10% do nosso portfólio, né? A gente quer ter um portfólio bastante robusto e que tudo realmente gere valor para o nosso cliente, nosso usuário, né? E essa demanda do Custom Images, ela veio através a gente tem um fluxo interno que a gente basicamente recebe demandas de usuários, né? E a cada 15 dias tem reuniões entre produto e liderança para priorizar. Eu chamo até de fura-fila, né? Então, se tem um backlog já construído e chegar uma demanda que realmente é importante para clientes de forma geral, né? E que vai gerar um impacto, a gente não quer esperar para lançar isso de forma amorosa, né? A gente quer realmente entender que aquilo ali tem que ir para o mercado quanto antes para beneficiar nosso usuário. E essa feature nova que a gente está lançando aí, lançamos na última semana, ela veio por esse processo de análise de clientes diretamente, né? Demandas diretas de clientes. E até a gente conseguiu colocar antes e lançar num tempo bastante pequeno, sabe? Foi até um case aqui interno entre o Discovery surgir e realmente implementar a solução, já disponibilizar para vocês utilizarem aí o quanto antes, né? Então acho que é legal dessa visão de como é que funciona o nosso time de produtos e como é que as demandas chegam e realmente são encaminhadas para a pipeline de delivery, né? Pegando um pouquinho dessa feature de hoje, então, né, o foco principal é desbloquear usuários que queiram trazer externamente imagens customizadas, né? O que seria isso, imagens customizadas? Na Magalu Cloud hoje já é possível a gente criar VMs com imagens padrão, Debian, Ubuntu, né? Que vem com aquele padrão de fábrica, que a gente chama de Golden Image, que é uma imagem zeradinha, que tu pode subir e construir a tua aplicação em cima dela. Porém, essa possibilidade de Custom Images é o cliente trazer de fora uma imagem já customizada com um sistema que ele já está rodando
até legado às vezes, sabe, que não está tão atualizado com as versões atuais de imagens, ou então querer ter um sistema, por exemplo, para um call center que já roda customizado de um vendedor terceiro, que ele quer somente importar essa imagem, gerar snapshots, replicar no nosso ambiente. Então a gente tem essa possibilidade hoje de importar essa imagem e realmente tirar muito esse atrito de rampar aqui na nossa plataforma, né? Então a ideia é essa, é ser um blocker para clientes, que ele consiga trazer a aplicação e realmente expandir o seu conhecimento e sua usabilidade aqui na Magalu Cloud. E também, assim, dando uma visão geral sobre a Magalu Cloud em relação a interfaces, né, a gente basicamente trabalha aí com 3, ou até pode chamar de 4 interfaces diferentes, né, a API, que é a interface básica, né, de produtos que o usuário realmente pode interagir diretamente, mas tem aquela camada de abstração em cima que a gente disponibiliza, que é console, né, que é basicamente a UI UX que a gente consegue dar para o usuário interagir de forma um pouco mais amigável. Tem a CLI, que é a marinha de comando, que tu interage através de comandos, né, estruturados, como se fosse uma CLI de Linux mesmo, né, e tu consegue interagir com o produto, fazer criação, enfim, toda ação e operação é possível fazer através da CLI. E também temos o Terraform, né, então, de forma geral, a gente oferece para os usuários essas 3 ou 4, como eu queira chamar, porque eu também considero a API um produto, né, uma interface com o usuário, então temos 4 interfaces. E essa de hoje aqui, nesse primeiro lançamento de Custom Images, a gente está entregando a possibilidade via CLI. Tá? Eu vou falar um pouquinho depois, na parte final, sobre o roadmap futuro, mas era essa visão dos motivadores, né, do porquê lançamos essa feature hoje, sendo que a Cloud tem um portfólio bem grande, que a gente tem que dar uma direção muito precisa de onde ir e o valor que gera para nós, né. Eu acho que também é bom comentar sobre essa feature, né, que ela não tem nenhum tipo de custo para os usuários hoje, então tu consegue realmente utilizar somente com esse custo de armazenamento de bucket, mas a feature em si de importar a imagem, disponibilizar por AVM, ela é free. Então, de novo, naquela ideia de não ter atrito em relação a trazer esse pessoal para nós e realmente conseguir usar o quanto antes nossos produtos, né. Também já tem documentação no portal, acho que depois o Márcio vai passar um pouquinho sobre isso, tá? Então, quem quiser consultar já parâmetros de configuração, tem também exemplos práticos de como utilizar, ela está bem simples, né? E com a gente tem muito foco de realmente entregar soluções simples, né? Que atendam aos nossos usuários e tenham agreguem valor o quanto antes. Né? E também comentando que ela engloba o escopo dessa feature para licenças Linux. Então, ela é focada somente nesse escopo por enquanto. A gente pretende também evoluir para outras licenças futuramente. Faz parte do nosso roadmap. Bom, para finalizar, pensando até em iterações, né, e construção de produto de forma geral, já está previsto aí para Q3, no máximo Q4, lançar também essa mesma feature no console. Né? E por que a gente não lançou ainda, né? Porque a gente quer ter construir uma visão no console que não seja somente focado nessa feature específica de Custom Images. A gente quer começar a construir já uma visão de um marketplace interno para depois expandir para ser também externamente. Então a ideia é que a gente consiga ter uma forma dos usuários conseguirem gerenciar suas imagens através de uma interface semelhante ao marketplace, sabe? Tu consegue ver as imagens disponíveis, consegue ver a versão, quando é que subiu ela, tem o histórico, né? Também entender em termos de uso realmente. Então tem um track bem completo nessa questão. Então faz parte da nossa evolução de produto também disponibilizar essa feature no console, né, com essa visão mais de marketplace. Eu acho que dessa visão de produto era isso, né? De novo, eu queria reforçar que a gente está muito aberto também a receber essas demandas de vocês, né, entendendo que tem um processo que a gente consegue priorizar, a gente está muito ligado e muito antenado nesse contato com o cliente, o nosso core aqui de produto realmente é focar no que o cliente utiliza e no que vai gerar valor para todo mundo, né, então acho que se tiverem oportunidade, tiverem interesse em também trazer demandas para a gente, fiquem à vontade de me chamar no LinkedIn, ou enfim, o time de suporte, o time de Customer Service, a própria Mônica, que a gente dá muita atenção a isso, sim, a gente valoriza muito esse tipo de input de vocês, tá? Fecho aqui, obrigado pela disponibilidade novamente, por estar aqui presente, e eu passo agora a bola pro Márcio e mais para demo, tá? Valeu, pessoal. Boa, Pietro. Bom dia para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês.
Bom, entrando um pouquinho aqui na prática, né, eu vou passar um panorama de como fazer essa imagem customizada. Então, trazendo o primeiro passo aqui, que são os pré-requisitos. Como o Pietro comentou, né, a gente precisa ter a CLI instalada. E um ponto importante é que o usuário já tenha essa conta no ID Magalu. O ID Magalu é vou chamar de um login social para que vocês possam ter aí toda essa navegação dentro da Magalu Cloud. Então, a gente precisa, como pré-requisito, esse ID Magalu dos nossos usuários, nossos clientes, parceiros, o CLI instalado, e também a gente sugere aqui o Kemo para que seja possível fazer essa conversão, porque a gente suporta hoje somente o Kikochu na plataforma. Então, de maneira bem prática, eu vou passar aqui com vocês esse passo a passo. A gente começa aqui com o login na Magalu Cloud, né? Todo mundo aí utilizando a CLI com o GC Alpha Login. Isso te leva para a console com o browser para que você escolha o teu projeto. Então, nesse cenário aqui, o Fernando ele escolheu o projeto POC 002, né? Então, clientes e usuários que possuem mais projetos vão poder escolher para que assim que o deploy for realizado, seja feito naquele tenant específico. Bom, um ponto importante também para que o processo da customização da imagem dê certo é criar uma API de Object Storage, porque essa imagem customizada precisa estar no nosso bucket para que a gente faça a conversão dela e ela suba para dentro da nossa hospedagem dentro das VMs. Então, o primeiro passo aqui é criar, né, uma API key de Object Storage, e aqui a gente utilizou esse comando, MGC, Object Storage API Key, todos podem, com esse procedimento, construir uma nova API. O próximo passo é listar, aqui a gente tem um retorno dela construída. Então, um ponto importante de todas as imagens que vão subir na Magalu Cloud, ela já precisa ser um sistema operacional instalado. Então, utilizar imagens como ISO, a gente não vai conseguir seguir, porque toda a interação precisa ter a conectividade já habilitada. Então, aquele passo inicial de utilizar uma ISO, subir um sistema operacional do zero, isso já precisa estar pronto. Após esse passo, a gente está aqui trazendo dois cenários. Cenários onde a gente já tem imagens prontas na internet, como também cenários onde a gente quer exportar imagens de outros virtualizadores. Aqui eu trago um exemplo para vocês de como fazer uma imagem padrão que hoje existe na internet. Aqui a gente exemplificou com o Debian. E aqui um outro cenário onde a gente consegue fazer esse export de imagens que outros virtualizadores possuem. Então, transcrevendo essa imagem, fazendo esse export, a gente vai conseguir subir ela aqui na Magalu Cloud. Mas antes desse passo, a gente sugere aqui que o Kemo, para conversão da imagem, a gente suporta hoje a extensão Kikochu. Então, o Kemo é nada mais um utilitário que ele é suportado aí por Red Hat, pela IBM, por grandes fabricantes, para que seja possível essa conversão. E aqui, trazendo esse processo de como é realizado o processo de conversão com o Kemo. Aqui a gente dá um list na imagem para ter aquela informação da imagem. Com o Kemo a gente faz aqui a conversão dessa imagem de extensão VMDK para Kikochu e depois a gente dá um outro info para que a gente tenha aqui a visualização que já está na extensão correta de Kikochu. Então, é um procedimento bem simples, bem direto, né, que a gente sugere com o Kemo. Existem virtualizadores que já conseguem exportar para a extensão Kikochu. O importante é que, como pré-requisito, aqui na Magalu Cloud, o Kikochu esteja já disponibilizado no nosso bucket. Então, o próximo passo é a gente subir essa imagem para o bucket. O cliente ou o nosso usuário precisa criar esse bucket. Então, no bucket, ele vai ser necessário fazer o upload dessa imagem. Pelo próprio browser é possível, também como pela CLI. Um ponto importante nesse processo é criar aqui uma URL temporária. O bucket não precisa ser um bucket público, pode ser sim um bucket privado. Essa URL temporária, ela é indisponibilizada depois de alguns minutos, então ela é justamente para que seja possível no momento da criação da imagem. E o próximo passo, que é o passo 3, a gente utiliza já aqui a criação da imagem e a gente faz a referência a essa URL criada. Um ponto importante aqui, pessoal, antes desse processo, lembra que a gente falou da API Key de Object Storage. Dentro da Magalu Cloud, a gente tem a API Key do Tenant e também dentro do Object Storage a gente tem a API Key.
é necessário e é preciso que a API Key de Object Store já esteja criada, porque ela é necessária nesse processo. Bom, a partir da instância da imagem já customizada em Kiko2, a gente vai construir agora a instância a partir dessa imagem. Então aqui a gente, dentro da CLI ainda, a gente faz a listagem de todas as imagens que estão disponibilizadas e o próximo passo é a criação dessa instância a partir da imagem criada com a extensão Kiko2. Aqui a gente trouxe um exemplo que depois desse processo de criação dentro da CLI, a Virtual Machine já começa a ficar disponibilizada e o processo de criação é acompanhado para todos os usuários dentro da cloud. Bom, aqui eu estou deixando para vocês um QR Code, é um processo bem simples, né, como a gente demonstrou, é um passo a passo bem didático, está disponível nas nossas documentações. Então aqui eu deixo o QR Code para que vocês tenham acesso direto e detalhado das documentações para fazer todo esse processo. Bom, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Fala, Mônica. Então, pessoal, agora que a gente fez a apresentação, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida relacionada ao produto. Aqui no Meet tem uma ferramenta que vocês podem acessar, que são vários pontinhos no canto inferior direito. Ele tem a feature de criar perguntas e respostas. Podem mandar pergunta ali. Eu não sei se fica melhor eu liberar o chat para o pessoal fazer essas perguntas, mas testem usar a plataforma ali de perguntas. Boa. Fique à vontade, pessoal. Isso, está funcionando aqui. Já teve a primeira pergunta, que é qual o método de cobrança da VM com imagem customizada? Eu posso falar. Eu comentei um pouquinho no começo dessa call de hoje. Essa feature nova que a gente está lançando agora, ela não tem nenhum tipo de custo adicional, tá? Tu vai pagar somente o custo de VM, que geralmente é cobrado por hora. Então tu realmente sobe a tua VM com recursos de memória RAM, né, de vCPU e disco. Mas para utilizar essa feature, o custo que vai ter envolvido é só armazenar, conforme o Marcos comentou, essa imagem, o Kiko2, no teu bucket, que ainda é transitório. Tu pode subir ele, né? Tu sobe essa imagem no bucket, depois que tu subir para a VM, tu pode apagar essa imagem do teu bucket e o custo não é mais absorvido. Mas para essa primeira iteração, a gente não tem nenhum custo adicional para utilizar essa nova feature, tá? Ela é uma feature que a gente está realmente lançando sem nenhum tipo de adição de custo para os nossos usuários. Boa, Pietro, se me permite fazer um complemento aí, vamos lá. É o seguinte, o que eu queria trazer é que a gente tem vários flavors, né? Então, dependendo da imagem e da customização, como o Pietro disse, na criação da instância da VM, os clientes vão poder escolher esse flavor. Então, a cobrança por hora é também mediante esse flavor. Então, a gente tem flavors de menos vCPUs, com mais vCPUs, com memórias. Então, fica, vamos dizer assim, a gosto do cliente mesmo escolher aí qual flavor ser utilizado. Exato. Perguntaram se a apresentação vai ser disponibilizada depois. Eu acho que internamente sim, e futuramente também vai ser disponibilizada externamente. Aí o Timóteo está perguntando aqui sobre quais pacotes precisam ser instalados inicialmente. A pergunta é bem grande, se vocês quiserem dar uma olhada ali também. Bom, um dos benefícios da imagem customizada é a padronização, né? Então, as bibliotecas, isso vai ficar de acordo com a necessidade e o ambiente do cliente, né? A proposta é que essa feature de imagens customizadas possa trazer, de fato, uma padronização para os ambientes dos clientes que possuem suas particularidades, agilidades nos deploys, a segurança, cliente que já passa por aquele processo de trazer todas as políticas de segurança que a sua organização possui. Então, basicamente, o que precisa é que a imagem seja já um sistema operacional instalado. E aí, os pacotes, as bibliotecas, fica de fato de acordo com o ambiente e a necessidade de cada cliente. A gente tem outra pergunta do Timóteo aqui, que ele quer saber de outros sistemas que não sejam Linux, mas ele está citando o FreeBSD. Bom, sabe me dizer, Pietro, se hoje o FreeBSD que a gente consegue subir? Mas a pergunta, só para entender, é em relação ao Custom Images ou como subir um FreeBSD como imagem padrão de VM?
Só para entender o contexto. Eu até posso perguntar, respondendo nas duas possibilidades, tá? Bom, hoje a gente tem, quando sobe uma VM na nosso console, via CLI, eu tenho a possibilidade de subir Ubuntu, né? Oracle Linux, Rock, Debian, OpenSUSE, Fedora e também tem o Windows, tá? Isso é a possibilidade padrão de criar VMs na Magalu Cloud, tá? Agora, em relação a subir custom images, não tem uma limitação inerente a isso, né? O que tem de limitação, o que tem de escopo, que a gente comentou um pouquinho antes, seja o formato que tem que importar, que tem que ser o Kiko2, e também somente por enquanto Linux, né? Tudo que foge desse escopo atual a gente não está suportando ainda, mas como eu comentei, é um primeiro lançamento, né? A gente está realmente abrindo as portas para esse mundo de imagens customizadas, então certamente vai ter iterações futuras que vão permitir não somente outros tipos de imagens, mas também ter um fluxo maior, mais fácil via console. Maravilha. Eu dei uma caída aqui, voltei. Perguntaram se já tem suporte para RM. Suporte para? ARM. Ainda não. Não. O Jackson também perguntou como é que fica a questão de segurança dessas imagens. Sim, boa pergunta. Isso passa por um pipeline nosso, tá? De avaliação de segurança. Realmente a gente faz uma análise da imagem, sim, não do conteúdo, né? Mas da estrutura da imagem antes de subir. Até por isso que a gente não conseguiu subir ela antes. A ideia era até entregar isso aí um pouquinho antes, lá por julho. Mas a gente fez questão de ter um pouco mais de delay na entrega devido a essa questão de a gente garantir que a imagem, quando sobe numa VM, ela tem a estrutura dela realmente confirmada e validada, tá? Então, assim, ela passa por um pipeline de segurança, mas claro que por ser uma imagem customizada, também fica um pouco a cargo do próprio usuário, né? Entender que a solução que vai rodar no ambiente dele tem que servir algum tipo de configuração mínima de updates, etc., que essa parte a Magalu não acaba não gerenciando, né? É muito mais por gerência do próprio usuário. Teve uma pergunta anônima também, que se imagens customizadas vão ser possíveis de serem usadas em ambientes com alto scale, para deixar uma VM com a imagem pronta para já rodar. Tá, boa pergunta. Não temos ainda autoscaling em relação a VMs, certo? As VMs, elas são criadas e são dimensionadas de forma manual, eu faço resize e retype, eu não consigo fazer um scaling vertical ou horizontal de VMs atualmente. Então, por esse motivo, a imagem ela também segue esse padrão de VMs, né? Que o scale é feito de forma manual e sob demanda. Mas, de novo, essa visão de roadmap, sim, a gente quer também entregar autoscaling de VMs. E, naturalmente, quando a gente cria, pensando numa feature de autoscaling, né? São criados parâmetros, né, nesse scale, né? Em relação a quantos nós, em relação ao template de replicação, etc., e acho totalmente lógico que nesse template de replicação também tem essa questão de imagens. Então vejo como naturalmente uma evolução quando tiver realmente o autoscaling disponibilizado, que também venha junto esse escopo de imagens customizadas. Bom, temos alguns elogios aqui. E tem uma pergunta do André, se é possível a criação de uma imagem base no estilo das AMIs. Não sei se pronunciei certo. Entendi. Eu vou... Esse ponto eu não tenho certeza. Tá? Se puder pegar o contato dele, Mônica, ali, eu retorno depois. Eu não quero dar certeza porque eu quero ver com o time técnico antes. Vamos confirmar. Não, perfeito. Depois a gente compartilha com todo mundo. Perfeito, sim, vamos fazer isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Alguns elogios chegando. Mônica, só para confirmar, no QR Code também tem o link para a documentação, né? Isso. Ótimo. Então, quem quiser depois dar uma lida na documentação, vai ter todo passo a passo que foi escrito aqui. Isso. E a gente até incentiva esses testes, né, para a gente ter feedback na prática. Eu ia comentar justamente isso. Então, assim que agora a gente fez essa comunicação mais abrangente, quando começarem a utilizar essa nova feature e tal,
fique bem à vontade, até mais do que isso, né? Eu até incentivo bastante, se perceberem alguma melhoria, algum tipo de ajuste, abram um chamado com a gente, chamem a galera aqui, que a gente faz muita questão. Eu comentei um pouco sobre isso, né? A gente tem muito essa direção de ter esse contato direto com os nossos clientes, usuários, para conseguir melhorar de forma rápida e iterativa. Então fique bem à vontade de, eu tentei fazer outra coisa e não consegui. Ou tentei criar uma imagem aqui, deu certo, mas poderia ser de outra forma. Ou tá ótimo, melhora. Tipo, dá realmente feedback que a gente consegue rapidamente iterar e ajustar, sabe? A gente está sempre perseguindo essa entrega que realmente toque o nosso usuário e tem essa geração de valor. Acho que, de novo, eu até vou ser meio repetitivo nesse ponto, mas falando aqui pelo time de produto, a gente tem muito essa demanda, enfim, essa direção interna, sabe? Tanto com reuniões recorrentes, mas também com essa questão de priorizar algum tipo de demanda que venha mais urgente, mais importante, e realmente faz sentido colocar o quanto antes nesse esteiro de entrega. Bom, então, Márcio, tem alguma coisa mais para falar? Eu gostaria também de agradecer aqui a oportunidade de estar aqui nesse contato com os nossos clientes, nossos parceiros, usuários também. Deixo aqui nosso time de pré-vendas e de vendas também à disposição de todos. Se precisarem, a gente consegue apoiar. A gente vai chegando para a reta final. Queria agradecer a presença de todo mundo, pelos elogios aqui na FAQ. A gente vai disponibilizar todo o conteúdo que foi apresentado aqui, inclusive uma demo em vídeo, e tanto para colaboradores internos quanto externos. Muito obrigada, pessoal, e um bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Pessoal, bom dia. Até a próxima. Bom dia. Obrigado. A todos. Tchau.